Saneamento básico de São Paulo. Diagnóstico das condições e ações de emergência. Integrantes: Andrei Ribeiro Matos, Maria Eduarda Silva Vasconcelos e Matheus Reis Cardoso da Silva, turma ITST 21. Plano Municipal de Saneamento Básico. O que é? O Plano Municipal de Saneamento Básico, PMSB, é um instrumento de planejamento que estabelece diretrizes que devem nortear a atuação do município em relação aos 4 componentes de saneamento básico, sendo eles abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, manejo de águas pluviais e gestão de resíduos sólidos. A apresentação. A abordagem do território feita aqui busca retratar o município em toda a sua diversidade, contemplando áreas rurais e urbanas, regulares e irregulares, e os diferentes contextos sociais, de ocupação e ambientes. Os conteúdos contemplados e a forma como são apresentados buscam efetivar o entendimento acerca do saneamento integrado, relacionando os 4 componentes de saneamento: abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e gestão de resíduos sólidos. Histórico específico de planejamento. O primeiro plano importante de saneamento para a cidade de São Paulo foi desenvolvido pelo engenheiro Teodoro Sampaio, que, em 1892, projetou o sistema de coleta de tratamento de esgotos nas 3 bacias hidrográficas de São Paulo, na época: Anhangabaú, Arouche e Tamanduateí. A primeira canalização para abastecimento de água em São Paulo foi construído em 1744 para o convento de São Francisco, captando água de Córrego Itororó, atualmente sob a Avenida 23 de Maio. O expressivo crescimento da população da cidade, observado entre as últimas décadas do século XIX e o princípio do século XX, resultou na criação, em 1926, pelo governo do estado da Comissão em Obras Novas do Abastecimento de Água da capital, chefiada pelo engenheiro Henrique de Novaes, que concluiu em 1927 o Plano Geral do Abastecimento de Água de São Paulo. Este plano prevê a captação e educação da bacia do Rio Claro e abasteceu o triplo da população da cidade naquela época, de 772 mil habitantes. Este breve relato histórico demonstra que, desde os primórdios do século XX, a gestão do saneamento na cidade de São Paulo deu-se na prática de forma compartilhada entre a prefeitura e o governo do estado, e desde então vários planos foram desenvolvidos. Atualizações do PMSB. O PMSB, vigente do município de São Paulo, elaborado em 2010, considera um horizonte de planejamento de 20 anos, mas prevê atualizações periódicas, tendo como referência um período máximo de 4 anos. Este PMSB prioriza as seguintes ações para o planejamento e gestão do saneamento: ferramentas efetivas para planejamento e gestão integrados, implementação de metas e indicadores para universalização e qualificação de serviços, fortalecimento das capacidades municipais para a segurança hídrica, com controle de qualidade da água, despoluição dos corpos hídricos urbanos, controle de cheias e melhoria dos espaços urbanos, aplicação de soluções descentralizadas, participação social ativa na definição de ações e no monitoramento dos serviços, estruturação institucional e fortalecimento das capacidades municipais de gestão. Objetivo. Com base nessas premissas, os objetivos norteadores deste trabalho foram: incluir propagandas e mecanismos instituídos após 2010, bem como condições contratuais relevantes que tenham sido atualizadas ou estabelecidas, a exemplo da primeira revisão quadrienal do contrato da Prefeitura Municipal com a Sabesp, que contempla avanços em termos de área de cobertura, programa Córrego Limpo,
e apresenta um maior detalhamento do plano de investimentos. Compatibilizar o PMSB com o novo Plano Diretor Estratégico de São Paulo e demais planos e normas que regulamentam o uso da ocupação do solo, planos de bacia hidrográficas e com o conjunto de ordenamento jurídico vigente no município. Incluir e atualizar dados para fundamentar a revisão e atualização das metas e indicadores para as ações de saneamento previstas no PMSB. Estruturar as informações do diagnóstico e prognóstico de forma integrada, correlacionando eficientemente os diferentes componentes de saneamento básico, bem como as interfaces com desenvolvimento urbano e questões ambientais. Complementar e revisar as informações e diretrizes de forma a estimular o envolvimento dos diferentes atores de suas responsabilidades e possíveis contribuições relacionadas às questões de saneamento. Detalhar os focos e ações prioritárias para 2019 e 2020. Destacar as lacunas nos serviços de 4 componentes do saneamento, com vistas e universalização, equidade e sustentabilidade. Diagnóstico. A fim de se compreender e abordar sensivelmente as questões de saneamento no município, é necessário analisar uma série de aspectos de forma objetiva e integrada, sendo estes de natureza socioeconômica, ambiental, estrutural, política e institucional. A leitura do contexto e a identificação das problemáticas a serem enfrentadas podem seguir agrupamentos diferentes de informação, mas ao final devem trazer uma visão holística, correlacionando os diferentes aspectos analisados e traduzindo-os em pontos focais para atuação e possíveis caminhos. Os conteúdos e análises realizadas são apresentados aqui, contemplando os arranjos políticos e institucionais, sistemas e estruturas existentes, questões e desafios enfrentados, abrangendo as 4 disciplinas do saneamento: abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de águas pluviais e gestão de resíduos sólidos. Diante da estrutura atuante de políticas públicas no MSP, o saneamento constitui um importante capítulo no desenvolvimento urbano, que representa uma das maiores demandas em termos de planejamento estratégico e implementação de soluções. Tendo em vista a enorme demanda por soluções efetivas, a própria estrutura política e institucional necessita de revisões na forma de atuação para atender a demanda com soluções viáveis. Hoje, a forma de se implementar e operar os sistemas de saneamento é bastante heterogênea. Entre as atividades de abastecimento de água, esgotamento sanitário, gestão de águas pluviais e gestão de resíduos sólidos. Essa situação, com diferentes arranjos institucionais entre os componentes do saneamento, vem criando um grande desequilíbrio no cenário de saneamento, quando se compara, por exemplo, a qualidade dos serviços prestados de abastecimento de água e de drenagem urbana. Essa desigualdade também se aplica às diferentes regiões do município e tipos de ocupação. No município de São Paulo, a distribuição de responsabilidades e funções pelo serviço de saneamento e temas correlacionados envolve diversas instituições que se complementam em redes complexas de interação. Diferente da maior parte do município, que possui a prefeitura como principal órgão público de gestão, São Paulo tem a participação ativa e compartilhada com o governo do estado na gestão dos serviços de saneamento. O governo do estado de São Paulo tem uma grande participação na gestão do saneamento no município. No que se refere ao abastecimento de água e esgotamento sanitário, faz parte do contrato da Sabesp com a Prefeitura, além de ser sócio majoritário da prestadora. Essa interveniência se faz ainda mais significante, uma vez que o Sistema Integrado que serve a capital abrange a região metropolitana como um todo, envolvendo diversos municípios. Além disso, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo tem a função de monitorar a qualidade dos corpos hídricos e efluentes tratados lançados nos mesmos. A atuação da Prefeitura Municipal se dá por meio de diferentes secretarias e pelas subprefeituras. Dentre as secretarias municipais, as mais envolvidas com as questões de saneamento são a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana, responsável pela definição e execução de projetos e obras municipais, incluindo sistemas viários de drenagem urbana. Secretaria Municipal de Habitação, responsável por gerir e executar a política municipal de habitação social e promover a regularização fundiária e urbanística de assentamentos precários, loteamentos e parceamentos irregulares. Essas ações estão diretamente relacionadas à situação nas áreas com condições mais críticas de saneamento do município.
A Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento, responsável pelas ações de planejamento urbano no município relacionadas ao uso e ocupação do solo. A Secretaria Municipal e Subprefeitura, responsável por coordenar 32 subprefeituras de São Paulo. Convênio Estado, Município, Sabesp e Arcesp. O Estado e o município, em comum acordo, definiram como metas estratégicas do convênio do contrato celebrado em 2010 os seguintes pontos: universalização dos serviços e abastecimento de água e esgotamento sanitário da capital até o final do contrato 2039, a manutenção e operação de tais serviços até o final do contrato e a melhoria contínua da qualidade de serviços prestados, especialmente da salubridade ambiental. Participação pública. A sociedade civil é um componente-chave na implementação e operação dos serviços de saneamento. A participação pública se dá em diferentes situações, referentes ao planejamento das soluções, controle e avaliação dos sistemas existentes. Atualmente, essas participações se dão por meio de consultas públicas, audiências públicas, comitês gestores e grupos colegiados. Além dessas atuações, os critérios de transparência e publicação também fazem parte da agenda das entidades atuantes, para conhecimento e acompanhamento da população. As diferentes formas de participação social são amparadas por definições, tanto da Lei 11.445 de 2007, como do Decreto Federal 7.217 de 2010. O Estado e o município acordaram também gerir de forma conjunta as atividades de planejamento e investimento do sistema de saneamento básico da capital. A gestão conjunta do saneamento acordada pelo convênio/contrato passou a ser exercida por um comitê gestor composto por 3 membros indicados pelo Estado e 3 membros indicados pelo município. O mandato do comitê tem duração de 2 anos, sendo a presidência alternada entre representantes do Estado e do município. As principais atribuições do comitê são: desenvolvimento e criação de processos de planejamento aptos a permitir a articulação e complementaridade entre as atividades e programas previstos no PMSB, deliberação conjunta e periódica quanto aos investimentos a serem realizados diretamente pela prestadora em benefício dos serviços prestados na capital, destinação de recursos pela prestadora em benefício do Fundo Municipal do Saneamento Ambiental e Infraestrutura, propor processos de articulação do PMSB tanto que se refere à elaboração como no que tange à execução, deliberar sobre os investimentos a serem feitos pela prestadora, bem como autorizar modificações do planejamento já aprovado, estabelecer a relação institucional com os entes colegiados tendo em vista os interesses locais metropolitanos quanto à prestação dos serviços de saneamento. O convênio acordou que a Arcesp é responsável pela regulação, inclusive tarifária, controle e fiscalização de serviços da prestadora, conferindo-lhe poderes necessários para fixar as tarifas ou proceder ao seu reajuste e revisão, exercer funções de regulação, controle e fiscalização sobre os serviços prestados pela sua prestadora, estabelecer normas técnicas, recomendações e procedimentos para a prestação de serviços para a prestadora, disciplinar os contratos de prestação de serviços entre a prestadora e seus clientes, fixar critérios, indicadores, formas, padrões e parâmetros de qualidade dos serviços e de desempenho da prestadora, estimular a melhoria contínua da qualidade, produtividade e eficiência, bem como da preservação, conservação e recuperação do meio ambiente. Fiscalizar os serviços sendo garantido seu acesso aos dados coletivos à administração, contabilidade e aos recursos técnicos e financeiros da prestadora. Receber, apurar e encaminhar soluções relativas às reclamações dos clientes e usuários dos serviços da prestadora. Proteger os interesses e direitos dos clientes e usuários do serviço da prestadora e verificar o cumprimento das metas e dos planos de saneamento por parte da prestadora. As principais obrigações e encargos da Sabesp são: executar os serviços no plano de metas de atendimento e qualidade dos serviços, conforme descritos no prognóstico, desenvolver projetos básicos e executivos pertinentes à execução de obras e serviços de abastecimento e esgotamento, manter durante todo o prazo do contrato ouvidoria para cuidar das relações com os clientes e usuários, adotar medidas preventivas e corretivas ao meio ambiente e recursos hídricos sempre que a prestação de serviços houver afetado estes bens, implementar ações e investimentos nas áreas de proteção ambiental e recursos hídricos, ser a única responsável pela obtenção dos recursos financeiros necessários à prestação do serviço, destinar trimestralmente 7,5% da receita bruta obtida na capital para o FMSAI, investir nos serviços no mínimo equivalente a 13% da receita bruta obtida na capital, pagar a taxa de regulação, controle e fiscalização devida à Arcesp e arcar com os custos e despesas relativos à operação e manutenção dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário na capital. Política e sistema de saneamento ambiental.
A política e o sistema de saneamento ambiental dizem respeito ao conjunto de infraestruturas e serviços necessários para garantir a saúde da população e a conservação do meio ambiente. Os seus principais objetivos são garantir o acesso universal ao saneamento básico, conservar os recursos ambientais, investir na recuperação ambiental de cursos d'água e fundos de vale, promover a não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, estabelecer ações preventivas para a gestão dos recursos hídricos, integrar as políticas, programas, projetos e ações governamentais, integrar os diferentes sistemas ambientais, promover a atividade de educação ambiental e comunicação social, articular o Plano Municipal de Saneamento Ambiental aos Planos Municipais de Habitação de Desenvolvimento Rural Sustentável e aderir à Política Nacional de Saneamento. Abastecimento de água. O município de São Paulo requer uma capacidade mínima de suprimento de água de 3.604.614 metros cúbicos por dia, considerando a demanda total, as perdas regulatórias e usos especiais, bem como a reserva do Corpo de Bombeiro. Atualmente, de acordo com a Sabesp, a prestadora atende no município 93,5% da população, com 3.074.805 ligações ativas de abastecimento. As ligações residenciais respondem por 84,14% do total de pontos abastecidos faturados no município, sendo o restante 9,21% ligações comerciais, 0,98% industriais, 0,19% públicas e 1,48% mistas. Do total de ligações residenciais, 5,91% estão dentro do regime de tarifa social. O município conta com um sistema extenso de abastecimento, tendo um volume faturado de aproximadamente 785.126 metros cúbicos por ano. De acordo com os dados apresentados pelo Sistema Nacional de Informações e Saneamento, em 2016, 99,96% do volume consumido no município era micromedido. Disponibilidade e segurança hídrica. No que diz respeito à quantidade de água produzida, o cerne do problema é a disparidade entre a dimensão do consumo de água em São Paulo e o fato do município estar concentrado basicamente em cotas elevadas da bacia do Alto Tietê. Essa situação ocasiona um desequilíbrio no balanço hídrico local, elevando a exposição a situações de escassez. Para lidar com este problema e atender o município, bem como toda a RMSP, ao longo do tempo o sistema de abastecimento foi integrando diferentes sistemas produtores em bacias cada vez mais distantes. Em paralelo a essas ações estruturais, a fim de elevar a capacidade de oferta, ações de gestão sobre a demanda e educação ambiental e redução de perdas são essenciais. Agora sobre o plano de contingência de São Paulo. O objetivo do plano de contingência para o abastecimento de água da região metropolitana de São Paulo é programar ações para diversos cenários hidrológicos, de modo a permitir o detalhamento e a implantação de medidas no curto e médio prazo para o gerenciamento e minimização dos efeitos de estiagens severas. A caracterização dos sistemas de abastecimento de água. Para a adequada distribuição da água produzida nos diversos sistemas produtores, as áreas geográficas de abrangência de cada sistema produtor são divididas em setores de abastecimento. Cada setor de abastecimento corresponde a uma região da cidade, ou seja, a um agrupamento de bairros. Estas regiões são abastecidas por um ou mais reservatórios setoriais e por uma malha de redes de água, com extensões 3 acima de 300 km. Para que o serviço atenda de forma regular toda a extensão do território do setor de abastecimento, ou seja, alcance todos os imóveis, e para que seja possível realizar operações de rotina, tais quais manutenções, manobras de direcionamento e otimização do abastecimento, também é necessário que outros equipamentos sejam instalados, dentre eles os boosters, que são bombas que adicionam pressão no sistema adutor de água, as válvulas redutoras de pressão, as válvulas de bloqueio, medidores de vazão e os medidores de pressões da rede. E nessa imagem, vemos um esquema ilustrativo de como é feita a distribuição de água pelos setores de abastecimento. Os cenários de atuação na contingência. Planos de contingência são elaborados para permitir uma atuação organizada à medida que ocorrem níveis de severidade gradativamente mais intensos. O Plano de Contingência para Abastecimento de Água da região metropolitana de São Paulo adota 3 níveis de atuação: atenção,
alerta e emergência. Primeiramente, temos o nível 1, que é o da atenção. O nível de atenção deverá ser adotado quando houver sinais de estiagem prolongada, quando então passa a existir uma situação de risco elevado de não ser atendida a demanda de água de abastecimento na região metropolitana de São Paulo. Sobre o nível 2, que é o de alerta. O nível de alerta será adotado quando a situação dos sistemas de abastecimento chegar a níveis críticos, podendo comprometer a curto prazo o atendimento à demanda de abastecimento de água da região metropolitana de São Paulo, ou seja, o risco de não atendimento é elevado. E por fim, temos o nível 3, que é o nível da emergência. O nível de emergência será adotado quando for eminente o não atendimento da demanda, uma vez que um ou mais sistemas de abastecimento estejam sob elevado risco de esvaziamento crítico, comprometendo o abastecimento de parte da população com um grau de severidade significativo. Neste nível, serão feitos cortes sistemáticos no abastecimento de água, de modo a evitar o colapso total de um ou mais sistemas produtores de água potável. E como a ativação do plano seria feita? O plano será ativado sempre que forem constatadas as condições e pressupostos que caracterizam um dos cenários de atuação previstos pela evolução das informações monitoradas no momento de ativação do plano. A descrição dos níveis de atuação estabelece as ações que serão executadas em cada situação. As atribuições gerais são responsabilidades dos órgãos envolvidos no plano. Manter um plano de chamada atualizado do pessoal de seu órgão com responsabilidade pela implementação do plano e, em caso de alteração, comunicar às demais áreas envolvidas. Todos os pontos de abastecimento deverão possuir comunicação. Identificar fontes de equipamento e recursos adicionais para a realização das tarefas atribuídas ao seu órgão na implementação do plano. Prover meios para a garantia da continuidade das operações de seu órgão, incluindo o revezamento dos responsáveis por posições-chave. Identificar e prover proteção para as pessoas designadas para a realização das tarefas atribuídas ao seu órgão na implementação do plano. É importante ressaltar que o sucesso das ações colocadas neste plano de contingência, que visa mitigar os efeitos da escassez hídrica, depende do compartilhamento das responsabilidades entre os diversos níveis da federação e de um estreito alinhamento dos diversos órgãos públicos envolvidos, entidades privadas e a sociedade civil. Com as vozes de Matheus Reis, que falou sobre o saneamento, Andrei com o diagnóstico e Maria Eduarda com o plano de contingência. Encerro esse vídeo e agradeço por terem assistido.